Então a gente estava falando aqui que nas últimas décadas houve uma mudança significativa do mercado de trabalho no Brasil e no mundo. Aí estava fazendo algumas recordações. Uma delas é a crise da Polônia, na década de 80, microinformática e automação das linhas de montagem, grandes avanços científicos e tecnológicos e a globalização da produção. E agora sim o vídeo. Instabilidade social e econômica. Se há instabilidade política e social, mão de obra organizada, sindicatos fortes, governos nacionalistas, as empresas fogem para outras localidades que lhes garantam segurança do investimento e garantia de rentabilidade e exportação dos lucros. Neoliberalismo. A década de 80 foi um marco para todos os itens listados anteriormente. Iniciou na Europa com Margaret Thatcher e nos Estados Unidos com Ronald Reagan, a política neoliberal. Ainda nessa década, verificamos a queda dos regimes militares com a instauração de novas democracias que buscavam estar alinhadas com o novo pensamento mundial. O socialismo em crise e a União Soviética se desfaz e nasce a Comunidade dos Estados Independentes. Mikhail Gorbachev levou a União Soviética a mudanças políticas, econômicas e sociais. Ciente dos problemas que o país passava, Gorbachev propôs dois planos: a perestroika, reestruturação, e a glasnost, transparência. Era o início de um mundo sem bipolaridade ideológica. Paralelamente a isso, o capitalismo se reinventava com a redução do Estado na economia. O Brasil estava nesse período passando pela redemocratização com a eleição indireta de Tancredo Neves e a promulgação da nova Constituição. A economia brasileira, marcada por uma estrutura arcaica e falida, no campo observamos a concentração fundiária injusta e antidemocrática, sujeitando milhares de trabalhadores a condições de trabalho sem garantias sociais. O setor industrial não consegue absorver a mão de obra que o campo não libera e os trabalhadores livres que já estão nas cidades. O setor de comércio e serviços passa a ser a tábua de salvação da economia para absorver essa mão de obra. Esse processo de organização do mercado de trabalho, com a concentração dos trabalhadores no setor terciário, é um fenômeno comum aos países em desenvolvimento. O setor industrial se desenvolve com uma tecnologia poupadora de mão de obra. A agricultura, do mesmo modo, passa por um processo contínuo de modernização e também reduz a necessidade de trabalhadores. O setor de serviços e comércio absorve esses trabalhadores em postos formais e informais. Gera-se com isso uma economia paralela, a economia informal, gerando subempregos sem garantias trabalhistas e sociais. Outra característica desse setor é que tem uma média de salário baixa que o setor secundário. As transformações no conteúdo do trabalho e nas formas de emprego. Os impactos são sentidos nas transformações que se colocam ao conteúdo do trabalho e no uso das qualificações e nas formas de emprego. Aos trabalhadores ativos exigem-se novas habilidades, até então pouco exigidas no mercado de trabalho. O perfil desse novo trabalhador exige a capacidade de adaptar-se continuamente a novas tecnologias de informação e comunicação que são empregadas na produção. Competências como raciocínio lógico abstrato, habilidades sociocomunicativas, responsabilidade, disposição para correr riscos e espírito de liderança passaram a ser demandadas. A destreza em outras línguas como inglês e linguagens como informática está se tornando pré-requisito para o ingresso e manutenção em um mercado de trabalho estruturado. Há uma mudança setorial significativa do mercado de trabalho. Alguns setores têm crescimento mais significativo e apresentam mais promissor para a absorção de novos trabalhadores. Os setores de serviços que mais tendem a crescer nos próximos anos são telecomunicações e informática. Nesse setor, a tendência ao aumento da exigência quanto à qualificação formal. Na atualidade, já tem falta de trabalhadores qualificados. O setor se reorganizou e se viu a redução de postos de trabalho em empresas de grande porte, 1.000 empregados,
para gerar novos postos em empresas de menor porte, geralmente nas categorias micro, pequena e média empresas. Com a reorganização do setor, o trabalho individual em rede, sem ter que sair de casa, passou a ser uma realidade até então impensada para o modelo de trabalho anterior. Comércio. As três categorias do setor, comércio de veículos, motocicletas e combustíveis, atacadista e varejista, empregaram em 1998 um total de 4,5 milhões de pessoas. A expansão deste setor é fortemente ligada à atividade econômica do país. Novos postos de trabalho e a formalização de negócios, até então na informalidade, fez o comércio expandir a oferta de empregos. Veja a variação no período de 2003 a 2009. Distribuição das pessoas ocupadas no comércio, reparação de veículos automotores e de objetos pessoais e domésticos e comércio a varejo de combustíveis por posição na ocupação. Setor financeiro. O setor apresentou recuperação em 2000, após ser fortemente atingido pela crise de 99. A presença de investimentos internacionais e a concentração do setor, o potencial de emprego voltou a subir. Há incentivos para a expansão do setor. Turismo é um dos campos mais promissores para a geração de empregos e crescimento econômico do país. O potencial econômico tem crescido, pois ampliou o turismo interno com a retomada do crescimento da economia e a inserção de um grande número de famílias de classe média, e ainda no Brasil tem divulgado mais o nosso potencial turístico no exterior, visando a atração de turistas. Grandes eventos como a realização do Pan-Americano, da candidatura para a Copa 2014 e as Olimpíadas de 2016, esses eventos fazem com que haja investimento no setor e a geração de empregos. O turismo conforma uma ampla cadeia produtiva. O turismo repercute em 52 segmentos diferentes da economia e mantém cerca de 5 milhões de empregos formais e informais. Observe a distribuição da PEA pelos setores da economia em alguns países. Segundo a PEA por setores: primário, secundário e terciário. O trabalhador industrial e a fábrica do futuro. Com a reorganização do setor produtivo no mundo, com a globalização, o Brasil necessitou realizar a abertura da economia, iniciado em 1990, o que levou à reestruturação da indústria. A reorganização teve impactos negativos, como a elevação do emprego e também consequências positivas para a competitividade do país, incluindo a elevação da qualificação dos trabalhadores industriais. Essa nova realidade exige um trabalhador mais qualificado. A exigência de qualificação atinge principalmente os trabalhadores mais jovens. Para acessar o primeiro emprego, o trabalhador tem que demonstrar que tem possibilidade de adaptação, aprendizagem das funções em pouco tempo. Para o futuro, as principais tendências para o mercado de trabalho são deslocamento das atividades e da mão de obra da indústria para os serviços, especialmente para os serviços de apoio às atividades industriais em função das terceirizações. Declínio do emprego industrial tradicional, crescente interdependência da força de trabalho em escala global, movimento contínuo em direção à elevação do perfil de escolaridade do trabalhador, características do mercado de trabalho atual, 2003 a 2009. Segundo o IBGE, o contingente da população ocupada diminuiu em 1,8% em 2008. Era 21,7 milhões de pessoas ocupadas já em 2009, caiu para 21,3 milhões, ou seja, uma redução de 398 mil pessoas. Desse modo, a produção de pessoas ocupadas com 10 anos ou mais de idade passou de 52,5% em 2008 para 52,1% em 2009. Em 2003, era 50,1%. A mudança também foi sentida quando observamos o percentual de trabalhadores com carteira de trabalho assinada no setor privado. Esse item passou de 44,1% em 2008 para 44,7% em 2009. Em 2003, era 39,7%.
A formalização da mão de obra apresentou um novo recorde na série histórica da pesquisa do IBGE. Isso reflete o momento vivido pela economia nacional, mesmo que a economia global se encontre em crise. O que o governo comemora é que o contingente de trabalhadores que contribuíam para a Previdência Social também aumentou, diminuindo desse modo a escala do déficit da Previdência. Veja as evoluções das taxas de desemprego no período 2002 a 2011. Observe agora a média de salário dos trabalhadores do setor privado, rendimento médio real habitual dos empregados com carteira do setor privado, para o total das 6 regiões metropolitanas de 2003 a 2011, em reais, a preços de dezembro de 11. A mulher no mercado de trabalho. A inserção da mulher no mercado de trabalho no Brasil é tardia. O reconhecimento dos direitos da mulher como cidadã plena ainda é lento, necessitando a intervenção do Estado para garantir os direitos da mulher, em relação à luta contra a visão social de que a mulher não tem os mesmos direitos. Estão Lei nº 7.353, de 29 de agosto de 1985, que criou o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Nas últimas décadas, a inserção das mulheres no mercado de trabalho tornou-se uma realidade. A participação feminina aumentou expressivamente. Em 2011, eram 45,5% na população ocupada. Para as mulheres, esse indicador foi de 40,5% em 2003, passando para 45,3% em 2011. Entre os homens, esse percentual era de 60,8%, passando para 63,4%. Percebe-se um aumento na ocupação das mulheres. A presença feminina também era majoritária na população desocupada e na população não economicamente ativa. Distribuição das populações segundo o sexo. Idade ativa, economicamente ativa, ocupada, desocupada, não economicamente ativa. 2011. Idade ativa, economicamente ativa, ocupada, desocupada, não economicamente ativa. O ingresso da mulher no mercado de trabalho veio associado a transformações nas relações familiares e conjugais. Houve uma redução no número de filhos. O aumento das famílias chefiadas por mulheres em 1989 representava 20,1% em 1999. Chegou a 26%. As mulheres representam mais de 40% da força de trabalho do país, contudo a média de rendimentos é menor que os percebidos pelos homens na mesma função, apesar de estudarem por um período mais longo, obtendo no setor industrial, por exemplo, 1 ano a mais de escolaridade do que os homens. O diferencial de remuneração persiste elevado. Analise o gráfico. Vários fatores contribuem para impedir as mulheres de atingirem os mais altos cargos. Essas são barreiras visíveis e invisíveis que impedem o acesso aos postos mais bem remunerados. Podemos citar a feminização de determinadas profissões, professoras primárias de enfermagem e sua subsequente desvalorização, resistências sociais, a maternidade e a desigualdade na divisão das tarefas domésticas, a falta de massa crítica de mulheres nas organizações, etc.